Existe um mistério profundo, quase intocável, sobre as almas que escolhem o silêncio em um mundo que grita desesperadamente por atenção. Você já parou para observar aquelas pessoas que, inexplicavelmente, nunca publicam fotos, que mantêm suas vidas veladas, longe dos olhares curiosos das redes sociais? O que a maioria julga ser apenas timidez ou falta de modernidade é, na verdade, um segredo espiritual que Padre Pio conhecia intimamente e que tentou nos alertar. O santo de Pietrelcina sabia que a exposição desmedida não atrai apenas elogios, mas desperta forças espirituais obscuras, invejas silenciosas e dardos inflamados que podem destruir a harmonia de um lar sem que ninguém perceba a origem do mal. Padre Pio chamava isso de o roubo da graça. Por isso, eu lhe peço com toda a seriedade, pare tudo o que estiver fazendo agora. Se você tem a vida exposta, se os rostos dos seus filhos estão ao alcance de qualquer olhar, você precisa ouvir esta revelação imediatamente. Desligue as notificações, respire fundo e prepare o seu espírito, pois o que você vai descobrir hoje sobre a conexão entre a sua imagem e o mundo espiritual vai lhe causar arrepios e poderá ser a salvação da sua paz interior. Antes de desvendarmos este mistério, deixe o seu like como um escudo contra a inveja alheia e inscreva-se no canal para blindar sua família com a sabedoria dos santos. Pense comigo agora. Neste exato momento, milhões de pessoas estão fotografando cada detalhe das suas vidas. Uma criança sorrindo, uma refeição perfeitamente arranjada, um carro novo reluzente na garagem, até mesmo um momento íntimo de oração ou de dor. Tudo vira conteúdo. Tudo vira espetáculo. E nesse mar de imagens, há um grupo pequeno, quase invisível, que escolheu uma rota completamente diferente. Essas almas não competem pela foto mais curtida, não disputam atenção, não medem o valor da própria vida pelos números que aparecem na tela. Elas simplesmente se recolhem, vivem escondidas. E Padre Pio sabia exatamente por quê. O santo capuchinho ensinava que existe uma forma de modéstia que vai muito além das roupas. É a modéstia da alma, a sobriedade do coração, a pureza na intenção de cada gesto. Assim como ele combatia ferozmente o uso de saias curtas e decotes em sua época, exigindo que as mulheres se cobrissem antes de entrar na igreja, hoje ele certamente combateria a exposição desenfreada da vida nas redes sociais. Por quê? Porque ambas as coisas fazem a mesma coisa. Arrancam o véu sagrado que Deus coloca sobre aquilo que deve permanecer protegido. Quando você tira esse véu, quando expõe demais, você está convidando não apenas olhares, mas espíritos. E nem todos esses espíritos desejam o seu bem. Veja a cena que se repete em milhares de lares todos os dias. Uma mãe acorda, arruma os filhos para a escola e, antes de sair de casa, precisa registrar a foto perfeita, o sorriso ensaiado, a legenda inspiradora. Ela posta e, durante o resto do dia, checa compulsivamente quantos corações apareceram. Se o número é baixo, ela se sente fracassada. Se é alto, ela sente uma satisfação efêmera, que dura até a próxima publicação. Enquanto isso, seus filhos estão crescendo invisíveis para ela, porque ela só os enxerga através da câmera, através da aprovação dos outros. O que parece modernidade e conexão é, na verdade, uma prisão. E o carcereiro dessa prisão tem nome: vaidade. Deixe-me contar a história de Renata, de São Paulo. Renata era uma mulher piedosa, ia à missa todos os domingos, rezava o terço em família. Mas ela tinha um hábito que, no começo, parecia inofensivo. Toda semana ela postava fotos dos seus 3 filhos pequenos, as crianças brincando no parque, tomando banho, dormindo, sorrindo. Os comentários vinham aos montes. Que lindos! Família abençoada! Deus proteja essas crianças! Renata se alimentava daqueles elogios. Sentia-se validada como mãe. Mas algo estranho começou a acontecer.
O filho mais velho, que sempre foi saudável, começou a ter pesadelos terríveis todas as noites. A filha do meio desenvolveu uma ansiedade inexplicável. E a caçula ficou doente repetidamente, sem que os médicos conseguissem descobrir a causa. Renata procurou um padre experiente em batalha espiritual que lhe fez uma pergunta simples: "Você expõe seus filhos nas redes?" Ela respondeu que sim. O padre então explicou: "Minha filha, você está colocando suas crianças numa vitrine espiritual. Nem todos os que veem aquelas fotos desejam o bem delas. Muitos invejam, muitos comparam, muitos olham com amargura. E isso abre portas." Renata, aterrorizada, apagou todas as fotos. Em 2 semanas, os pesadelos cessaram. A ansiedade diminuiu. A caçula melhorou. Coincidência? Não. Guerra espiritual. Mas será que isso é tudo? Será que o perigo da exposição se resume apenas à inveja? Não. Há algo muito mais profundo, muito mais sutil e destrutivo acontecendo. E é por isso que eu vou revelar agora não apenas 1 ou 2, mas 6 segredos espirituais sobre as pessoas que escolhem o silêncio digital. Cada segredo é uma chave. Cada chave abre uma porta para uma realidade que a maioria das pessoas nunca percebeu. E o último segredo, o 6º, é o mais aterrorizante de todos, porque fala diretamente sobre o que Padre Pio chamava de roubo da graça. Prepare seu coração, porque o que vem agora pode mudar para sempre a forma como você usa seu celular. O primeiro segredo é este: as pessoas que não se expõem nas redes vivem uma forma concreta de humildade oculta. Elas não precisam provar nada a ninguém. Não competem, não buscam aplauso. Vivem o que São Paulo ensinou em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. A lógica deste mundo é: apareça, brilhe, seja visto, seja invejado. A lógica de Deus é: esconda-se, diminua, deixe que ele cresça em você. Essas almas silenciosas entenderam algo que a maioria ainda não entendeu. Elas entenderam que Deus vê o coração, não a fachada. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, por que se preocupar tanto com o exterior? Por que construir uma imagem falsa de perfeição para um público que nunca vai te conhecer de verdade? Quem vive escondido em Deus encontra uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que não depende de curtidas, que não oscila com os comentários, que não morre quando o engajamento cai. O segundo segredo é ainda mais profundo. Quem escolhe não se expor está travando uma luta direta contra o pecado capital da vaidade. A Igreja sempre ensinou que a vaidade é um dos pecados mais perigosos, porque é sutil. Você não percebe que está caindo nela. Começa com uma foto inocente. Depois você quer mais atenção. Depois você começa a editar, a mentir, a criar uma versão falsa de si mesmo. E no fim, você não sabe mais quem você realmente é. Você se tornou o personagem que você inventou para as redes. Padre Pio combatia a vaidade com todas as forças. Ele rejeitava qualquer ostentação, qualquer desejo de aparecer, qualquer busca de glória pessoal. Ele dizia que a verdadeira santidade é ser pequeno, ser nada aos olhos dos homens, para ser tudo aos olhos de Deus. Havia um jovem chamado Diego, de Belo Horizonte, que trabalhava como influenciador digital. Ele postava sua rotina de academia, suas viagens, seus momentos de lazer. Tinha milhares de seguidores. Mas por dentro, Diego estava vazio. Ele percebeu que só se sentia bem quando as pessoas elogiavam. Quando ninguém comentava, ele entrava em depressão. Ele foi se confessar com um padre idoso que lhe disse algo chocante. Meu filho, você se tornou escravo da opinião alheia. Você vendeu sua alma por likes. Diego ficou arrasado. Naquela mesma noite, ele apagou sua conta. Os primeiros dias foram terríveis. Ele sentia uma angústia, uma necessidade desesperada de voltar, de postar,
de ser visto. Mas ele resistiu. Começou a rezar o terço todos os dias, a frequentar a adoração ao Santíssimo. E aos poucos, algo incrível aconteceu. Ele se reencontrou. Descobriu quem ele realmente era sem a máscara digital. E hoje, Diego vive em paz, longe das redes, trabalhando em silêncio, servindo a Deus sem precisar de plateia. O terceiro segredo vai te deixar ainda mais alerta. Quem não se expõe está se defendendo de algo que a maioria nem imagina que existe: a inveja e os olhares malignos. A exposição contínua da sua vida, especialmente dos seus filhos, desperta invejas silenciosas em corações que você nem conhece. E a inveja, meu irmão, minha irmã, não é um sentimentozinho inofensivo. Santo Agostinho chamava a inveja de vírus da mente, um mal profundo que corrói a alma de quem inveja, mas também atinge quem é invejado. Quando você posta aquela foto da sua família feliz, do seu carro novo, da sua casa renovada, há pessoas olhando e pensando: por que ela tem e eu não? Porque a vida dela é perfeita e a minha não. E esses pensamentos, essas comparações doentias, abrem brechas espirituais. Você pode estar abrindo uma porta para conflitos, brigas, doenças inexplicáveis, problemas que surgem do nada. Não é superstição. É realidade espiritual que os santos sempre souberam e que a Igreja sempre ensinou. Se o que você está ouvindo até agora está mexendo com o seu coração, se você está começando a perceber que tem exposto demais a sua vida e a vida dos seus filhos, eu quero que você faça algo agora. Pare por um instante e escreva aqui nos comentários estas palavras: Jesus, esconde a minha vida em ti. Não é apenas um comentário, é uma oração. É um ato de renúncia à vaidade digital. É uma decisão de proteger o que é sagrado. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo agora. Não por causa de números, mas por caridade espiritual. Você pode estar salvando uma família da inveja, da comparação, da guerra espiritual invisível que está destruindo lares inteiros. Agora, vamos ao fundamento bíblico de tudo isso. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse algo muito claro no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele ensinou que quando você ora, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está no escondido. E o Pai que vê no escondido te recompensará. Jesus também disse para não fazer boas obras diante dos homens para ser visto por eles, porque se você fizer isso, já recebeu sua recompensa. O que isso significa para as redes sociais? Significa que existe uma graça especial derramada sobre aquilo que permanece oculto. Quando você escolhe não postar, não aparecer, não transformar cada momento da sua vida em espetáculo, você está guardando um tesouro. Você está protegendo algo precioso que só Deus vê. E Deus, que vê no secreto, te recompensa com paz, com alegria verdadeira, com bênçãos que o mundo não pode dar e não pode tirar. O quarto segredo é este: muitos santos viveram escondidos, desconhecidos do mundo, e essa invisibilidade protegia a missão deles e a intimidade com Deus. Pense em Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela viveu e morreu em um convento, praticamente desconhecida. Mas hoje é uma das santas mais amadas do mundo. Pense em São José, pai adotivo de Jesus. A Bíblia não registra nenhuma palavra dele. Ele viveu em total silêncio. E mesmo assim é padroeiro da Igreja Universal. Padre Pio também combatia qualquer ostentação. Ele queria que as pessoas se vestissem com modéstia, que agissem com sobriedade, que preservassem um santuário secreto no cotidiano. Porque quando tudo vira palco, quando não há mais nada de privado, nada de sagrado, você perde a capacidade de encontrar Deus no silêncio. Mas como saber quando postar e quando não postar? Aqui está um critério de discernimento espiritual que diretores espirituais recomendam. Antes de publicar qualquer coisa, pergunte-se: isso glorifica a Deus ou a mim?
Se a resposta honesta for a mim, não poste. Se a intenção for provocar inveja, impressionar, competir, receber elogios, não poste. Agora, se a intenção for edificar, ensinar, consolar, compartilhar uma graça que Deus te deu para fortalecer outros, então sim, publique. Mas sempre com sobriedade, sempre com modéstia, sempre protegendo o que é íntimo. Nunca exponha o rosto dos seus filhos pequenos. Nunca transforme dores profundas em conteúdo. Nunca use até mesmo momentos espirituais para se autopromover. Deus está vendo. E Ele sabe a diferença entre quem o serve e quem se serve de Ele. O quinto segredo traz uma libertação poderosa. Quem se afasta da lógica de postar tudo experimenta cura interior. Deixa de medir o próprio valor por curtidas, comparações e comentários. A pessoa percebe que não precisa da aprovação de estranhos para ser feliz. Ela encontra seu valor em Deus, não nos números da tela. Essa liberdade é uma graça rara nos dias de hoje. Quantas pessoas você conhece que estão aprisionadas pela opinião dos outros? Quantas vivem ansiosas, deprimidas, frustradas porque não conseguem ter a vida que veem nos outros? A ostentação digital enfraquece a humildade, cria dependência afetiva doentia e alimenta frustrações que devoram a alma. Mas o silêncio escolhido gera liberdade. Liberdade do olhar alheio. Liberdade para ser quem você realmente é. Liberdade para confiar no olhar amoroso de Deus, que é o único que realmente importa. Se você está sentindo uma inquietação santa neste momento, se está percebendo que Deus está te chamando para uma mudança radical na forma como usa as redes sociais, deixe seu like agora como um sinal de que você aceita esse chamado. E nos comentários escreva: Padre Pio, ensina-me a viver escondido em Cristo. Esse ato de humildade já é o começo da sua libertação. E compartilhe com outros pais, outras mães, outros jovens que estão escravizados pela necessidade de aparecer. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar alguém. Agora chegamos ao sexto e último segredo, o mais forte de todos. Este é o segredo que Padre Pio conhecia intimamente e que ele combatia com todas as forças. É o segredo do roubo da graça pela exposição desmedida. Ouça com atenção, porque isso pode mudar sua eternidade. Toda vez que Deus derrama uma graça sobre você, seja uma cura, uma conversão, uma vitória espiritual, um momento de intimidade profunda com Ele, essa graça precisa ser guardada no coração. Jesus disse que Maria guardava todas as coisas no coração. Ela não saía contando para todo mundo as maravilhas que Deus fazia na vida dela. Ela guardava, protegia, preservava. Porque ela sabia que algumas coisas são sagradas demais para serem expostas. Mas o que acontece quando você transforma tudo em conteúdo? Quando até as suas dores, suas lutas espirituais, suas vitórias mais íntimas viram postagens? Você está desperdiçando a graça. Está jogando pérolas aos porcos. Está trocando o tesouro eterno por alguns comentários efêmeros. E aos poucos, imperceptivelmente, você vai perdendo o senso da presença de Deus. A graça que deveria encher sua alma é desperdiçada na vitrine do mundo, e você fica vazio, fraco, vulnerável. Havia uma mulher chamada Cláudia, de Curitiba, que vivia uma conversão profunda. Ela tinha voltado para a igreja depois de anos afastada, estava fazendo adoração, confissão, vivendo intensamente os sacramentos. E toda semana ela postava sobre isso. Hoje fui à missa. Recebi Jesus na Eucaristia. Estou orando o terço. Os comentários vinham. As pessoas elogiavam. Cláudia se sentia bem. Mas um dia algo estranho aconteceu. Ela percebeu que não sentia mais nada na missa. A oração ficou seca. A confissão, mecânica. Ela procurou um padre e desabafou. Padre, eu não sinto mais Deus. O padre sábio perguntou: Você tem exposto sua vida espiritual nas redes? Ela disse que sim. E ele respondeu:
Minha filha, você está dando ao mundo o que deveria dar só a Deus. A graça que ele derramava sobre você está sendo desperdiçada em busca de aprovação humana. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e voltar a viver sua fé no secreto. Cláudia obedeceu. Parou de postar sobre sua vida espiritual. E em poucas semanas, a presença de Deus voltou, mais forte do que nunca. Porque ela tinha aprendido que algumas coisas são sagradas demais para serem compartilhadas com qualquer um. Então, o que você vai fazer agora? Como você vai usar as redes sociais a partir de hoje? Antes de publicar qualquer coisa, faça um exame de consciência. Pergunte-se: por que eu quero postar isso? É para glorificar a Deus ou a mim? É para edificar ou para impressionar? Se a resposta não for clara, não poste. Considere fazer períodos de jejum de redes sociais. Uma semana por mês ou um dia por semana, onde você simplesmente desaparece. E observe como isso afeta sua paz interior. Você vai perceber que a felicidade verdadeira não está nos likes, mas na presença de Deus. Confesse-se frequentemente para purificar suas intenções. Decida conscientemente o que nunca será exposto. Rostos de filhos pequenos, intimidades conjugais, sofrimentos profundos, vitórias espirituais. Essas coisas são sagradas e devem permanecer no santuário do seu coração. Enquanto você estiver usando as redes, vigie o coração. Se surgir necessidade de aparecer, desejo de ostentar, comparação com os outros, reconheça isso e renuncie. Escolha o silêncio. Escolha a sobriedade. Reze brevemente antes de postar. Espírito Santo, que eu não fira ninguém, que eu não provoque inveja, que eu não desperdice a graça. E fique atento à inquietação interior. Se você sente angústia depois de postar, se fica checando compulsivamente os comentários, se sua paz depende da reação dos outros, isso é sinal de que você está preso. E Deus está te chamando para a liberdade. Ao final do dia ou da semana, faça um pequeno exame digital. Reveja o que você postou. Peça perdão por qualquer vaidade. Agradeça as graças recebidas. Decida mudanças concretas. Diminuir exposição. Retirar conteúdos inadequados. Consagrar suas redes a Nossa Senhora, pedindo que ela proteja você da vangloria e da inveja alheia. Considere ter um diário espiritual onde você registra como se sente quando expõe muito e quando vive mais escondido. Você vai perceber a diferença. A diferença entre a paz de Deus e a ansiedade do mundo. E essa diferença vai te convencer de que o caminho do silêncio é o caminho da santidade. Meu irmão, minha irmã, num mundo que vive para a imagem, Deus está levantando almas que escolhem o caminho do escondimento, da modéstia, da proteção da graça. São pequenos Padre Pios anônimos que vivem intensamente, mas em segredo. Que amam profundamente, mas sem precisar provar. Que servem generosamente, mas sem buscar aplausos. E esses são os que vão brilhar na eternidade, quando tudo o que estava oculto for revelado e o que foi feito no secreto for recompensado publicamente por Deus. Agora, vamos fazer juntos uma grande oração final. Coloque a mão no coração e reze comigo. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que tenho vivido para a aprovação dos outros e não para a tua glória. Perdoa-me pela vaidade, pela ostentação, pela exposição desnecessária da minha vida e da vida dos meus filhos. Cura-me da necessidade de aparecer, de competir, de me comparar. Liberta-me da escravidão, dos likes, dos comentários, da opinião alheia. Ensina-me a viver escondido em ti, como Maria guardava tudo no coração. Protege as imagens da minha família de todo olhar maligno, de toda inveja, de toda comparação doentia. Fecha as portas espirituais que eu abri pela exposição imprudente. E dá-me coragem para usar as redes sociais apenas como instrumento de amor, de edificação, de caridade verdadeira. Que eu seja sal e luz,
mas sem perder a modéstia e a humildade. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que viveu escondido em Deus, e foi por isso que Deus o exaltou, eu te peço, transforma minha relação com o mundo digital. Esconde minha vida em ti. Amém. Se você chegou até aqui é porque Deus está te chamando para uma mudança. Não ignore esse chamado. Comece hoje. Apague o que precisa ser apagado. Proteja quem precisa ser protegido. E caminhe com os santos nesse estilo de vida discreto, profundamente espiritual, onde a verdadeira felicidade não está em ser visto pelos homens, mas em ser amado por Deus. Compartilhe esta mensagem. Salve vidas, proteja famílias, e que Nossa Senhora, Mãe da humildade e do silêncio, cubra você com seu manto e te conduza pelo caminho estreito que leva à vida eterna.